Sim, sem demora, Sim. porque tem informação importante chegando de Brasília, operação da Polícia Federal. E o ex-diretor da PRF, Silvinei Vasquez, lembra do Silvinei? Aquele que determinou aquelas operações no dia da eleição, concentradas especialmente no Nordeste, em cidades onde já se sabia, Lula teria muitos votos, e pouquíssimas operações semelhantes em cidades onde Jair Bolsonaro teria muitos votos, como se só os nordestinos tivessem o hábito de andar sem estepe ou com carta de motorista vencida. E depois também foi aquele senhor que apenas observou as estradas serem bloqueadas em dezenas de estados, enquanto eram desbloqueadas por torcidas organizadas de futebol. A Polícia Rodoviária Federal cruzou os braços e aparentemente tudo isso teve consequências. Ele foi preso nesta manhã. João Pedro Mello tem as informações. Bom dia, JP. Oi, Megali, bom dia a você, bom dia a todos que estão nos acompanhando. Pois é, Silvinei Vasquez foi preso agora há pouco em Florianópolis, Santa Catarina, viu? Essa operação chama Constituição Cidadã e apura uma possível interferência no processo eleitoral de 2022. São 10 mandados de busca e apreensão e 1 de prisão. Esse de prisão, obviamente, de Silvinei Vasquez, em Santa Catarina, e os outros 10 mandados estão sendo cumpridos no Rio Grande do Sul, aqui no Distrito Federal e também no Rio Grande do Norte. Qual que seria o objetivo dessa operação? Esclarecer o uso aí da máquina pública para interferir no processo eleitoral, principalmente no segundo turno. Segundo as investigações, integrantes da Polícia Rodoviária Federal teriam direcionado recursos humanos, ou seja, teriam colocado ali pessoas para fazer, de repente, operações, blitz, em determinados locais, exatamente para dificultar o trânsito e, obviamente, dificultar que pessoas chegassem ali nos locais de votação. Tudo isso no dia 30 de outubro do ano passado. Quais são os crimes apurados? Questões planejadas desde o início de outubro daquele ano, sendo que no segundo turno foi realizado um patrulhamento ostensivo e direcionado à região nordeste do país. Isso é o que está sendo apurado, então, pela Polícia Federal. Essa operação tem apoio da Corregedoria Geral da Polícia Rodoviária Federal, que determinou ainda que sejam ouvidos 47 policiais rodoviários federais. Então, portanto, operação que está ocorrendo em Santa Catarina, com esse mandado de prisão de Silvinei Vasquez, no Rio Grande do Sul, aqui no Distrito Federal e no Rio Grande do Norte, operação chamada de Constituição Cidadã. Esses 10 mandados de busca e apreensão, João Pedro, eles estão relacionados também a Silvinei? Podem ser 10 endereços relacionados ao ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, ou é possível que tenhamos outros nomes como alvos dessa operação? Olha, é possível que tenhamos outros nomes, viu, Megali? Mas aqui, pelo que a gente está observando, pelo que a Polícia Federal diz, são 10 mandados de busca e apreensão que foram autorizados pelo Supremo Tribunal Federal, portanto, podem ser ligados a Silvinei ou a pessoas que estão ali diretamente ligadas a ele, mas são cumpridos nesses estados que falei, né? Claro, pode ser uma residência, de repente um escritório, ou até mesmo o batalhão em que ele era lotado, tudo isso ainda está sendo apurado e deve ser divulgado posteriormente pela Polícia Federal. Mas o que a gente sabe, são 10 mandados de busca e apreensão, 1 de prisão, esse de prisão já cumprido na cidade de Florianópolis, hoje mais cedo. Silvinei Vasquez, então, vai ser investigado, deve ser interrogado também nas próximas horas a respeito dessa interferência na polícia, ou melhor, no processo eleitoral de 2022. Agora, João Pedro, surgiu alguma nova informação, já se sabe isso, que tenha garantido à polícia mais elementos ou elementos mais contundentes que levassem a essa prisão? O que a gente sabe ou ainda não há essa informação em relação a elementos novos que tenham surgido para comprovar e levar a essa prisão? Olha, a gente ainda não tem essa informação, Sheila, de elementos novos, né, que poderiam levar a essa prisão, mas a gente tem ali desdobramentos de uma série de questões. Primeiro, aquele depoimento na CPMI, em que ele disse que não tinha nada a ver, em determinados momentos acabou ficando em silêncio, e ontem a gente teve também o depoimento de Anderson Torres, né, um depoimento que disse que ele também não teve nenhuma participação nessa operação, que foi uma decisão exclusiva da Polícia Rodoviária Federal. Então essa questão, obviamente, acaba pesando. Claro, essa decisão pode ter saído ontem mesmo, né? Então é uma questão que precisa ser apurada em certo detalhe, mas que obviamente isso pode ter levado a essa prisão de Silvinei Vasquez. E é um ponto também que está sendo investigado já há algum tempo, porque
Essa decisão, né, de Silvinei de fazer essa operação, à época a gente teve muitos questionamentos a respeito disso. Ele disse que era uma ação pontual, que não determinou nenhum tipo de operação, mas que eram fiscalizações pontuais, mas que aconteceram, obviamente, no dia do segundo turno, exatamente para dificultar o acesso dos eleitores no norte e no nordeste do país. Então, é uma questão que já está na mira, principalmente do Supremo Tribunal Federal, depois de todo esse desdobramento, e, obviamente, agora sai essa decisão com o mandado de prisão preventiva contra Silvinei Vasquez. Bom, naquele dia, naquele 30 de outubro, a PRF realizou mais de 500 operações no transporte de eleitores em várias estradas do país, mas, de novo, essas operações se concentravam em redutos eleitorais do então candidato Lula. Essas ações foram suspensas depois de um pedido da Justiça Eleitoral. Naquele dia, foi um dia para lá de movimentado, né? O ministro Alexandre de Moraes, porque presidente do TSE, chegou a ser pressionado para adiar o final da votação. Vocês se lembram disso? Alexandre achou por bem não fazê-lo, porque isso abriria portas até então desconhecidas, digamos, né? Portas que jamais haviam sido abertas, isso jamais havia acontecido, e seria uma porta de entrada para uma impugnação do resultado da eleição, enfim, tudo aquilo que muita gente ligada ao ex-presidente Jair Bolsonaro desejava. Tudo que queriam é que essa porta fosse aberta de uma maneira ou de outra. A eleição foi até às 17 horas do horário de Brasília, o resultado a gente conhece, e no dia seguinte começaram os protestos em várias estradas do país. Nós mostramos aqui cenas deploráveis de pessoas fazendo churrascos em rodovias, enquanto os policiais não só não agiam, como também eram servidos com carne, farofa e linguiça. A gente mostrou a imagem de uma mulher, se não me engano em Minas Gerais, Sheila, que não conseguiu segurar a mão da mãe durante o último suspiro dela, porque foi impedida de passar por aqueles criminosos que trancavam as estradas. E a Polícia Rodoviária Federal nada fazia. Olhava de longe e não tomava atitude nenhuma contra aquele absurdo que se espalhava como uma metástase pelo Brasil. Foi em Rondônia, tá? Foi em Rondônia. Obrigado, Sheila. Imagina. E aí tivemos aqueles episódios bizarros de torcidas organizadas fazendo o serviço que deveria ser da Polícia Rodoviária Federal. No dia 25 de novembro de 2022, ou seja, menos de um mês depois da eleição, Vasquez já era réu por improbidade administrativa. Exatamente por isso, porque foi acusado de uso indevido do cargo que ocupava e de interferir em um eventual resultado da eleição presidencial. Ele foi dispensado do cargo em dezembro e no mesmo mês teve concedida aposentadoria voluntária, então com 47 anos. Agora está preso. E aguardamos mais informações direto de Brasília, também informações, obviamente, sobre os 10 mandados de busca e apreensão que estão sendo cumpridos. Ô João Pedro, você permanece conosco? Volta daqui a pouquinho com outras informações. Deixa eu ver se tá... Não, daqui a pouco ele volta. Só para trazer mais duas informações aqui, e que o João Pedro trouxe aí o destaque de que a prisão do Silvinei, ela está relacionada aos atos, né, e à eleição e aquelas operações relacionadas às eleições do ano passado de 2022. Mas só relembrando alguns pontos ou alguns momentos da carreira em que Silvinei Vasquez, enquanto ele era diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, em maio do ano passado, 2 acontecimentos acabaram marcando a gestão dele. Em 24 de maio, no Rio de Janeiro, houve uma chacina durante uma operação policial, favela da Vila Cruzeiro. 23 pessoas morreram durante essa ação. E no dia seguinte, dia 25 de maio de 2022, um homem foi torturado e assassinado pela Polícia Rodoviária Federal em Umbaúba, uma câmara de gás improvisada, a gente mostrou por aqui, no estado de Sergipe. Genivaldo de Jesus Santos, um homem negro diagnosticado com esquizofrenia, foi torturado e assassinado por agentes da Polícia Rodoviária Federal, lembrando somente 2 pontos que acabaram marcando, né, essa gestão de Silvinei Vasquez. Muitíssimo bem lembrado. Bom, vamos então aos demais destaques desta quarta-feira. A criançada tá pedindo, a gente não esqueceu não. Todo mundo apresentado, todo mundo escalado, primeiras informações já foram trazidas. Então, vamos ouvir. Por favor. Tão lindo. Obrigado, sou eu, Del. E essa é minha irmã Alice, faltou meu galo.
No final já deu 7 minutos, aqui eu tava animada pra dizer o meu galo. Megali, esqueceu? Que lindo! Desculpa, meus lindos. É que tinha informação... Theo e Alice. Informação muito importante. A informação vem em primeiro lugar, mas o galo espera. Todo mundo apresentado, todo mundo escalado, só falta ele. Meu galo. Toca a bateria. Você viu que ele foi batizado, né? Foi? O nome dele é Meu. Porque todo mundo fala meu galo. Os dois falaram meu galo. Então, tipo, ele não é seu, não é nosso, do Rivotril, não, é meu galo. É o meu galo, pronto. Perfeito. É maravilhoso, gente. E no finalzinho, bom, contabilizando, né? 7 minutos 7 e minutos, tal. agora já são 11. Então, eles são de Fortaleza, tá? Valeu, molecada. Muito legal, lindos, lindos. Você esqueceu, Megali? É isso aí, por quê, né? Uma quarta-feira de informação muito importante. João Pedro Melo lembrou de ontem, né? A CPI dos atos de 8 de janeiro. Ontem ela ouviu o ex-presidente, não, tô tentando lembrar, ex-ministro da Justiça, que comandava a Polícia Federal na época do governo Bolsonaro, que também foi secretário da Segurança Pública do Distrito Federal, justamente no momento em que aconteceu, né, essa série de ataques aí, de atentados contra a democracia. Amanhã, a CPI dos atos de 8 de janeiro volta a se reunir para ouvir outra pessoa, o hacker da Vaza Jato, que é o Walter Delgatti Neto. A expectativa é de que ele seja questionado sobre a invasão ao sistema do Conselho Nacional de Justiça para expedir um falso mandado de prisão contra o ministro do STF, Alexandre de Moraes. E que ele fale também sobre o encontro intermediado pela deputada Carla Zambelli com o ex-presidente Jair Bolsonaro para tratar da segurança nas urnas eletrônicas. Ontem, então, o depoimento tomado foi do ex-ministro da Justiça, né, o Anderson Torres. Durante a sessão, nesse horário, ontem a gente estava aqui na expectativa. Será que ele vai falar? Será que ele não vai falar? A maioria imaginava que não, mas ele falou, hein? Ele negou qualquer interferência na operação da Polícia Rodoviária Federal no segundo turno da eleição presidencial em 2022. Essa aí que acabou originando a operação que culminou com a prisão de Silvinei Vasquez nessa manhã. Na ocasião, centenas de veículos foram parados, principalmente nas regiões onde Lula recebeu mais votos. Que não houve interferência do Ministério da Justiça no planejamento operacional da PRF e que a informação recebida do diretor-geral era de que o planejamento do segundo turno tinha sido semelhante ao primeiro turno e foi executado sem alterações. Ninguém deixou de votar e o próprio TSE reconheceu isso. O comparecimento no segundo turno foi superior ao registrado no primeiro turno. Eu não tinha atribuição de vetar o planejamento operacional de qualquer instituição. Todas as informações que recebi na data de 30 de outubro indicavam que tudo estava transcorrendo normalmente, e isso acabou sendo confirmado pelas entrevistas de autoridades da Justiça Eleitoral logo após encerrada a votação. No dia 25 de outubro, fomos a Salvador, a convite do diretor-geral da Polícia Federal, para inspecionar as obras da Superintendência da Polícia Federal. Fomos recebidos pelo superintendente. Nós nos reunimos, conversamos sobre a obra e as eleições. A Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Federal sempre tiveram respeitado a sua autonomia no período em que ocupei o Ministério da Justiça. Como ministro, eu nunca interferi no planejamento e no operacional dessas duas instituições. A Diretoria de Inteligência do Ministério da Justiça produziu uma planilha, onde constavam os locais onde os candidatos Lula e Bolsonaro haviam obtido mais de 75% dos votos no primeiro turno, com o intuito de fazer um cruzamento e identificar possíveis crimes eleitorais nesses redutos. Esse documento não foi compartilhado com a Polícia Rodoviária Federal e, até onde eu sei, também não foi difundido nos canais de inteligência. Esse é aquele primeiro momento em que ele lê, né, um texto levado por ele mesmo. Ele classificou ainda como aberração jurídica, aquela chamada minuta do golpe. O título dela era Minuta do Golpe, né, encontrada na casa dele durante a operação da Polícia Federal. O plano previa decretar um estado de defesa no Tribunal Superior Eleitoral e anular o resultado das eleições presidenciais. No dia 10 de janeiro, durante uma busca e apreensão em minha casa, a polícia encontrou um texto apócrifo, sem data, uma fantasiosa minuta, que vai para a coleção de absurdos que constantemente chegam aos detentores de cargos públicos. Vários documentos vinham de diversas fontes para que fossem submetidos ao ministro. Em razão da sobrecarga de trabalho, eu normalmente levava a pasta de documentos para casa. Os documentos importantes eram despachados e retornavam ao Ministério, sendo os demais descartados. Um desses documentos deixados para descarte foi o texto, chamado de Minuta do Golpe. Basta uma breve leitura para que se perceba ser imprestável para qualquer fim, uma verdadeira aberração jurídica. Esse papel não foi para o lixo por mero descuido. Não sei quem entregou esse documento apócrifo e desconheço as circunstâncias em que foi produzido. Sequer cogitei encaminhar ou mostrar para alguém.
Soube pela imprensa que outras pessoas haviam recebido documentos com teor semelhante e que esses circulavam inclusive pela internet. Esta é a verdade. Nada mais posso dizer sobre esse assunto. Ah, mas a gente pode. Rapaz, que duplo twist carpado do Anderson Torres, hein? Uhum. Uma aberração jurídica? Sim. Nessa parte vejo verdades também. Sim, concordo. Uma aberração jurídica, aliás, sem valor jurídico algum. Não serviria para nada. Não serviria para nada. Em um país cuja institucionalidade está mantida. Em um país em que a institucionalidade é torcida, no momento em que se declara, em que se torna aberta a intenção de um golpe de Estado, ora, qualquer justificativa torna-se justificativa, inclusive uma minuta do golpe que, em condições normais de pressão e temperatura, não teria utilidade jurídica nenhuma. Deu para entender? No momento em que a gente vai para o multiverso, aquilo passa a ser um documento válido. Qualquer justificativa nessa hora é algo apresentável. No mais, os documentos importantes eram despachados para o Ministério da Justiça e aqueles que não eram importantes eram descartados. Ora, por que esse não foi descartado? Por que esse foi dobrado, colocado dentro de uma pasta, essa pasta colocada dentro da gaveta, essa gaveta trancada com uma chave no escritório de Anderson Torres, na sua própria casa? E quem entregou essa aberração jurídica a ele? Não levantou nenhuma sobrancelha do ministro da Justiça chegar às suas mãos um documento em que se tornava ali legal um golpe de Estado? Anderson Torres não teve interesse em se recordar quem é que entregou aquilo para ele? Não teve interesse em conversar mais com essa pessoa para saber por que aquilo foi entregue em suas mãos? Ah, isso aqui não vale nada! Isso aqui não vale nada, não quero nem saber quem me entregou. Por favor, dona Maria, arquive esse documento. Isso faz sentido? E sabe, isso para em pé para você? E tem uma outra coisa, né, Megali, que está sendo bastante questionada depois desse depoimento de Anderson Torres, porque ele contradiz a perícia feita pela Polícia Federal nesse papel. A perícia da Polícia Federal, o laudo aponta que só há 3 digitais nesse papel. A de Anderson Torres, a do advogado dele e a do delegado. Ou seja, tudo indicaria que ele imprimiu. Ou quem entregou a ele entregou de luvas. Esse foi um dos questionamentos, inclusive, feitos a ele. E ele negou que tenha feito a impressão desse documento. Foi questionado, então o senhor está dizendo que a perícia da Polícia Federal está errada? Que o laudo está errado? E ele tergiversou, falou, não, mas eu não entendo de perícia e tal, não vou contestar o trabalho da polícia. E ficou por isso mesmo. Mas veja, esse é um outro dado aí que a gente precisa considerar. Pode parecer um detalhe, mas não é. Tem um laudo de perícia da Polícia Federal indicando apenas 3 digitais nesse papel. Alguém imprimiu. Ou se ele recebeu de alguém, recebeu com luvas. Ou do advogado. Ou do advogado. Porque o advogado de Anderson Torres entregaria a ele uma minuta prevendo um golpe de Estado. Uhum. Também não faz nenhum sentido. Ou seja, a explicação de Anderson Torres simplesmente não para em pé. Só lembrando que o Anderson Torres estava em férias, né, nos Estados Unidos no dia 8 de janeiro. Ele também negou omissão na invasão às sedes dos Congressos, Palácio do Planalto, Supremo Tribunal Federal. Segundo ele, as autoridades estavam prontas para retirar os apoiadores de Jair Bolsonaro do acampamento montado em frente ao quartel-general do Exército no dia 10 de janeiro. A Polícia Federal teve total liberdade para monitorar esses acampamentos e, inclusive, foi noticiado que agentes federais identificados por manifestantes foram expulsos do local. Nunca houve omissão ou leniência de minha parte enquanto ministro da Justiça sobre esses acampamentos. Nunca houve qualquer impedimento para que fossem monitorados ou investigados. Quando reassumi a Secretaria de Segurança do DF, minha primeira ação foi tratar do desmonte do acampamento em frente ao quartel-general do Exército. No dia 6 de janeiro foi realizada uma reunião com o comandante militar do Planalto, General Dutra, e a secretária de Ação Social do Distrito Federal, Ana Paula Marra. Também estava presente a Coronel Cíntia, que ocupava o cargo de subsecretária de Operações Integradas da Secretaria de Segurança. Nesta reunião, nós tratamos da retirada total do acampamento que ocorreria a partir do dia 10 de janeiro. Bom, e só para trazer aquela pitadinha de entretenimento nessa sessão, a senadora Damares Alves, que trabalhou com Anderson Torres no governo Jair Bolsonaro, o elogiou, né, durante a mesma sessão e pediu desculpas por não tê-lo visitado na prisão. Disse que gostaria de dar um abraço nele. Ministro Anderson, eu precisava fazer essa participação aqui para dizer
O senhor foi um herói enquanto ministro da Justiça nessa nação e seria, com certeza, o melhor secretário de segurança do Distrito Federal. Que Deus te abençoe. E eu preciso dizer uma coisa. Não consegui te visitar. E você não sabe como foi difícil para mim não poder te visitar. Porque eu não tinha em você apenas um companheiro, eu tinha um amigo, um homem comprometido com as crianças. E não fui te visitar uma única vez. Inclusive, quando pedimos coletivamente, não deu tempo, eu não fui na primeira visita. Para não trazer para essa comissão, para qualquer processo investigatório, dúvidas de que estávamos combinando alguma coisa, falando por trás. Não fui te visitar. Me perdoa, ministro, mas eu vou te abraçar hoje. Eu vou, no intervalo, te dar um abraço. E quando eu te abraçar, vai estar te abraçando as crianças dessa nação, os idosos que você salvou nessa nação e as mulheres que você salvou. Que Deus te abençoe, Anderson. Você não tem que se envergonhar. Gente. Entendemos agora o que significa um abraço insano, né? Sobre o celular. É isso. Né, lembra do celular que o Anderson Torres deixou nos Estados Unidos? Ele é distraído, né? Eu perdi. Ele falou lá, não. Eu não deixei o celular nos Estados Unidos. Eu esqueci o celular nos Estados Unidos. Porque eu perdi. Porque isso também... eu perdi o celular. No meio daquela correria toda, nossa, gente, perdi. Porque isso faz todo sentido, né? Ele estava sendo lá acusado de participação numa tentativa de golpe de Estado e no caminho do hotel pro aeroporto, ele em nenhum momento teve a curiosidade de colocar a mão no bolso para ver quais eram as notícias a respeito dele, né? Teria percebido que o celular havia ficado no hotel ou em algum outro lugar, mas não percebeu. Parece que queria, enfim, arejar a cabeça. Ele chegou a ficar preso, né? Durante 4 meses, o Anderson Torres. Desde maio usa a tornozeleira eletrônica. A gente se lembra do relato, né, de advogados, de pessoas que visitavam o ex-ministro, dizendo quanto ele estava abatido, quanto ele havia perdido peso, debilitado, tá arrasado, tá um fiapo de gente. Quando saiu, tava igualzinho. Né? Enfim, eis aí o depoimento de Anderson Torres, tirando completamente o corpo fora e tentando nos convencer de que aquilo que aconteceu no dia 8 de janeiro foi uma espécie de combustão espontânea. Aquilo aconteceu sem a participação de ninguém, a não ser daqueles patriotas que da noite para o dia resolveram depredar Brasília e tentar derrubar o governo. Não houve participação, ao que parece, a se levar em conta os depoimentos até agora na CPMI dos atos golpistas de nenhuma autoridade. Bem, deputada Carla Zambelli deve ser ouvida nos próximos dias pela Polícia Federal sobre a ligação com o hacker da Vaza Jato e os pagamentos feitos a Walter Delgatti Neto. Fala aí, Márcio Rocha. Ainda sem uma data definida para prestar um novo depoimento para a Polícia Federal no inquérito que investiga a invasão do sistema do Conselho Nacional de Justiça, a deputada Carla Zambelli admitiu que teme perder o mandato por causa do episódio. Apesar de se dizer inocente das acusações que responde na Justiça, a parlamentar afirmou que o mandato sempre está em risco. Em entrevista para o Band News TV, a deputada se justificou dizendo que o Brasil conta com uma justiça que não segue a Constituição e que as investigações e julgamentos estão sendo feitos ao arrepio da lei. Assim, por causa do envolvimento dela com o hacker Walter Delgatti Neto, suspeito do crime, ela teme que alguma injustiça seja feita. Além disso, negou que tenha esvaziado o gabinete dela quando a Polícia Federal chegou para realizar uma operação de busca e apreensão. De acordo com a parlamentar, todo o trabalho do mandato é feito pelo celular e que os pontos de internet para o uso de computadores no local foram dados para os assessores utilizarem. Então, eu preferi dar esses pontos para as pessoas que trabalham em Brasília comigo. E todo o meu trabalho é feito pelo celular, mas eu não uso computador no meu gabinete. Então, eu não esvaziei. Isso, inclusive, é uma acusação bastante grave que estão fazendo contra mim. E eu tenho como provar isso, porque eu tenho como pedir na Câmara, se alguma vez nesses 4 anos e meio eu pedi algum tipo de instalação de computador na minha mesa. A verdade é que não. Nossa, ela não usa computador? Não. Gente. Analógica ela, hein? Caramba. Nessa mesma entrevista aí, a Carla Zambelli voltou a dizer que a operação deflagrada pela Polícia Federal foi para atingir Jair Bolsonaro. Mas nessa segunda-feira, o ex-presidente afirmou que não se encontra com a deputada há um bom tempo. Vou falar para você, eu tive ao longo do meu mandato, milhares de encontros. Se uma pessoa qualquer tem um problema e tem uma foto comigo, eu sou inquirido. Eu me recolhi desde o segundo turno das eleições, não falo quase ninguém. Voltei há pouco tempo a quase a normalidade da vida pública. Então nada contra a Carla Zambelli, tá? Espero que ela explique tudo o que aconteceu.
Não tenho nada contra a Carla. Só faltou falar Carla quem? Tá bem claro, né? Tá bem claro. O presidente não quer nada com isso, não quer saber de conversa com Carla Zambelli, o que não é surpresa pra ninguém, né? Se for surpresa é pra ela, porque a Carla Zambelli já demonstrou que tem uma espinha muito, muito flexível, né? Que ela consegue se dobrar até se tornar uma espécie de tatu-bola. Lembra da ocasião em que no cercadinho, Jair Bolsonaro estava lá conversando com apoiadores, foi lá e contou uma piada qualquer, e todo mundo dando risada, é isso aí, presidente. Aí a Zambelli ao lado dele quis participar e foi lá e contou uma outra piada em cima do assunto. Nossa. E aí ele vira pra ela e fala assim, fica quietinha aí. E o que ela faz? Fica quietinha. E volta, com a linguinha de fora. Gente, né? Tem autoestima, né? Enfim, o presidente deixou bem claro aí qual ele entende ser a participação dele nesse episódio todo. Nenhum. Ele quer o máximo de distância de Carla Zambelli. Veremos aí se a espinha dela consegue se contorcer um pouquinho mais. Sarah Winter. Às vezes eu fico me lembrando de outras figuras assim. Elas eram muito amigas na época do Fêmen, né? Daquela As duas. Tem uma foto das duas juntas. Tem, então. E aí a Sarah Winter também, né, se tornou uma integrante da extrema-direita. A gente pode chamar dessa forma, né? Sim. A Sarah Winter é aquela que jogou rojões no STF, tá lembrado? Isso, exatamente. A Sarah Winter, ela acabou respondendo ao processo e tudo mais e sumiu completamente do cenário, né? Desapareceu. Virou, né, fumacinha. Ela queria ouvir algum tipo de depoimento dela sobre a Carla Zambelli. Agora, em mais uma frente de investigação, a Polícia Federal encontrou mensagens que apontam que o tenente-coronel Mauro Cid teria negociado e vendido joias nos Estados Unidos. O jornalismo da Band confirmou que a Polícia Federal teve acesso às gravações no celular do ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro no período em que ele esteve na Flórida. Na época, Mauro Cid acompanhava o ex-presidente que viajou aos Estados Unidos um dia antes de deixar o Palácio do Planalto. Agora, a Polícia Federal vai pedir às autoridades americanas documentos que devem ser anexados ao inquérito aberto no Brasil. Na semana passada, a CPMI dos atos de 8 de janeiro teve acesso a e-mails que mostram Mauro Cid tentando vender um relógio Rolex avaliado em cerca de R$300 mil. A peça foi dada de presente a Jair Bolsonaro pelo governo da Arábia Saudita durante uma visita oficial em outubro de 2019. Quer dizer, a peça foi dada de presente ao presidente da República do Brasil, né? Não pessoalmente a Jair Bolsonaro. Em evento na cidade de São Paulo, o ex-presidente disse não ver maldade em cotar o preço do relógio e afirmou que a defesa do ex-ajudante de ordens é quem deve responder sobre a negociação. Olha, tudo que o TCU pediu foi entregue, tudo, até um relógio parecido com aquele. Essa resposta do Cid tem que vir dele e do advogado dele. Sobre a cotação? Não vejo nenhuma maldade você cotar o preço de alguma coisa, é natural. Mauro Cid está preso desde maio. É natural para quem quer vender, né, Carla? Isso. Eu não coto o preço de algo que eu sei que eu não vou vender. E esse objeto não poderia, de forma alguma, ser vendido por ninguém, porque ele pertence ao acervo da presidência da República e não ao presidente. Então, sim, não há crime em você cotar o objeto, mas por que você cotaria um objeto que você não pretende vender? Perdão, cara. Não, ia dizer só que o Mauro Cid está preso desde maio, acusado de falsificar cartões de vacinação, lembra, incluindo de Jair Bolsonaro, para poder entrar nos Estados Unidos. O ex-presidente, por sua vez, é investigado pela Polícia Federal no caso dos 2 conjuntos de joias, um masculino e outro feminino, que foram dados de presente por autoridades da Arábia Saudita e entraram ilegalmente no Brasil. Vamos aqui com outros destaques de hoje. A Cúpula da Amazônia tem hoje mais um dia de reuniões, de assinaturas de acordos em Belém, no Pará. Ontem, 8 países assinaram um tratado contra o desmatamento, mas sem estabelecer uma meta comum. O texto também não traz qualquer tipo de veto à exploração de petróleo na região, aliás, um dos temas principais discutidos durante o encontro. A gente tem mais informações agora, ao vivo de Belém, com a Rosiane Carvalho, jornalista da nossa equipe em Manaus. Rosiane, bom dia para você. O que você nos traz aí da agenda prevista para hoje e também daquilo que foi mais importante nos destaques do que foi falado ontem na abertura da cúpula? Bom dia, Sheila. Hoje é o último dia da Cúpula da Amazônia, que começou ontem, reunindo aqui em Belém chefes dos 8 estados que compõem, que têm em seu território a Amazônia. Como você adiantou, como você colocou, no final desse dia de ontem foi apresentada por essas nações uma declaração chamada Declaração de Belém.
É uma prévia de propostas que esses países devem apresentar na COP28 em novembro. Eles querem ter uma voz mais ativa, mais atuante, ser melhor ouvidos em relação aos debates a respeito da crise climática e também as questões de desmatamento, as metas que são estabelecidas e que recaem sobre a responsabilidade desses países. Eles também pedem das nações industrializadas uma maior participação, uma efetiva participação na questão climática e também na proteção da Amazônia, assumindo, portanto, as suas responsabilidades em relação à crise climática, porque são elas as maiores responsáveis pela emissão de carbono. Também, como você colocou, ficou bem claro na declaração de Belém que não há um consenso entre esses países que tentam formar um bloco e ter uma voz mais ativa em relação à meta de desmatamento. Essa meta de desmatamento zero até 2030 foi proposta pelo Brasil e assumida também pela Colômbia. A Colômbia também apresentou, e foi um discurso mais polêmico, causou uma série de repercussões, a fala do Gustavo Petro, presidente da Colômbia. Ele apresentou a proposta de mineração zero, e aí entra em conflito com os interesses do governo brasileiro, que tem a intenção de iniciar estudos na foz do Rio Amazonas para a exploração de petróleo. Rosiane, algo que chamou a atenção foi o cancelamento de última hora, né, o que tudo indica, do Nicolás Maduro. Ele participaria da cúpula, mas acabou não chegando até aí, alegou motivos de saúde, né? Problema no ouvido, veio a vice-presidente da Venezuela, e a vice-presidente da Venezuela teve um discurso muito parecido com os demais países, que se aproxima muito da proposta do governo brasileiro em relação à Amazônia. O discurso que foi mais destacado, inclusive pela imprensa, quer dizer, roubou um pouquinho a cena em relação a esse protagonismo que busca o presidente Lula em relação aos debates ambientais, foi de fato do presidente da Colômbia, o Gustavo Petro. Ele foi além, exigiu propostas e posicionamentos mais ativos, mais à frente do que tem sido discutido em relação à Amazônia, em relação à crise climática. Para o presidente da Colômbia, os discursos que estão sendo feitos até agora, inclusive alguns nesse ambiente da cúpula da Amazônia, repetem muitas propostas que até agora não deram certo, que são feitas e que acabam não revertendo o que se tem de problema na questão da crise climática, que é mundial. Ele coloca que não temos milênios, temos poucas décadas para evitar uma catástrofe natural e temos de ter mais responsabilidade como países da Amazônia, é o que coloca o presidente da Colômbia, e também como países da linha progressista. Ele classificou que há negacionismo também na esquerda, o negacionismo da direita, da extrema-direita, de ataque e violência à questão ambiental e à questão indígena, mas ele diz que na esquerda também há negacionismo quando as discussões não atacam, não enfrentam efetivamente o que aponta a ciência e os problemas relacionados à exploração, ao capitalismo, ele fala ao capital fóssil, né, que é a exploração do petróleo, do gás e do carvão. Valeu, Rosiane, obrigada, viu, pelas suas informações. Você vai seguir acompanhando hoje, o último dia da cúpula, né? Segundo e último dia da cúpula. Havendo novidades, espaço aberto para você retornar aqui com a gente. Bom trabalho. Obrigada, bom dia. Bom dia. Ontem, aliás, o presidente Lula afirmou que nunca foi tão urgente ampliar a cooperação na região. Fortaleceremos o lugar dos países detentores das florestas tropicais na agenda global, em temas que vão do enfrentamento à mudança do clima à reforma do sistema financeiro internacional. O fato de estarmos todos juntos aqui, governos, sociedade civil e academia, estados e municípios, parlamentares e lideranças, reflete a nossa intenção de trabalhar por esses 3 grandes objetivos. Para o ex-ministro da Defesa, Aldo Rebelo, a preocupação com a Amazônia deve estar ligada às melhorias para os moradores da região. Segundo ele, a busca por avanços nos debates climáticos deve ser equilibrada com as demandas locais. É essa a realidade da Amazônia. Embaixo, a riqueza do mundo. Ouro, petróleo, diamante, cobre, nióbio. E em cima do subsolo, a pobreza, o abandono e essa gente querendo uma solução para o clima do mundo sem nenhuma solução para os 30 milhões de brasileiros que vivem aqui. E a Rosiane destacou aí, já que foi um dos principais assuntos, né, a exploração de petróleo na foz do Rio Amazonas. A Advocacia Geral da União prepara um parecer a favor desses estudos para a exploração. Em maio, o IBAMA negou a autorização para que a Petrobras perfure um poço na costa do Amapá. Quem tem os detalhes de Brasília é o André Viana.
A Advocacia Geral da União deve apresentar nos próximos dias um parecer favorável à pesquisa com perfuração com o objetivo de viabilizar a exploração de petróleo na foz do rio Amazonas. O IBAMA já negou esse licenciamento 2 vezes à Petrobras, afirmando que a empresa não teria garantias de atendimento para a fauna da região caso um acidente levasse ao derramamento do óleo. Além disso, não haveria uma avaliação ambiental de área sedimentar da foz, que definiria se a região é adequada para a perfuração. Já a AGU afirma estar realizando uma análise jurídica sobre uma lacuna legislativa que permitiria a exploração da região sem autorização do Instituto, desde que seja apresentada uma manifestação conjunta dos Ministérios de Minas e Energia e do Meio Ambiente. Com a publicação do parecer, a decisão vai cair sobre o presidente Lula. As expectativas são de que o chefe do executivo fique ao lado do Ministério de Minas e Energia, cujo ministro, Alexandre Padilha, defendeu na segunda-feira que o Brasil continue explorando a região e que o país precisa conhecer as potencialidades que tem. Cristiano Zanin. Depois de tomar posse, o novo ministro do Supremo Tribunal Federal participa hoje do primeiro julgamento. Na pauta, constitucionalidade do chamado juiz de garantias, que atuaria somente na fase de inquérito dos processos. Ontem, o novo integrante do STF tomou a primeira decisão monocrática, ou seja, aquela decisão individual, e extinguiu a pena de um casal acusado de estelionato. Thalita Almeida. O Supremo Tribunal Federal deve retomar hoje o julgamento que discute as normas que determinaram a adoção do juiz de garantias no judiciário. A sessão marca a primeira participação presencial do novo ministro Cristiano Zanin entre os magistrados. A sessão foi paralisada no final de junho, depois do voto do relator, ministro Luiz Fux. O julgamento será reiniciado com o voto do ministro Dias Toffoli, que pediu vista, mais tempo, para analisar quando o caso foi interrompido. A figura do juiz de garantias foi implementada pelo pacote anticrime, aprovado pelo Congresso Nacional e sancionado pelo então presidente Jair Bolsonaro, ainda em 2019. Zanin já assinou a primeira decisão, derrubando a punição de um casal acusado de estelionato. O despacho do ministro, de 6 páginas, é datado desta terça-feira e foi tomado em um habeas corpus. Essa decisão foi individual. Com a determinação, o Supremo Tribunal Federal restabeleceu o que foi decidido pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, quando foi extinta a punibilidade ao casal. Já mais destaques do STF e outras definições. O governo federal vai lançar na próxima sexta-feira um novo PAC, Programa de Aceleração do Crescimento. A promessa é de realização de uma grande obra em cada estado na 3ª edição do PAC. Os projetos ainda não foram anunciados, mas o jornalismo aqui do Grupo Bandeirantes teve acesso a uma lista de construções que deverão ser anunciadas no pacote. Na lista estão a Ferrovia de Integração Oeste-Leste, que vai ligar Ilhéus, na Bahia, a Figueirópolis, no Tocantins, e também o túnel Santos-Guarujá, no litoral paulista. Além da Ferrogrão, para conectar Sinop, no Mato Grosso, ao porto de Miritituba, no Pará. Ministério da Casa Civil, que coordena o programa, estima um investimento de 240 bilhões de reais até o fim de 2026, quando acaba o mandato de Lula. Segundo o governo, com concessões e parcerias público-privadas, o total poderá chegar a um trilhão de reais. O projeto foi apresentado aos presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco, e da Câmara, Arthur Lira, e também a líderes partidários. A ação, conduzida pelos ministros Rui Costa, da Casa Civil, e Alexandre Padilha, das Relações Institucionais, é vista como uma maneira de prestigiar o Congresso e pressionar Arthur Lira, que adiou a votação do arcabouço fiscal mais uma vez. A proposta, que tem como relator o deputado Cláudio Cajado, foi aprovada na Câmara, mas sofreu alterações no Senado. Por isso, a pauta teve que voltar para as mãos de Arthur Lira, que ainda aguarda a definição da reforma ministerial para dar os próximos passos, né? O arcabouço vai permitir mais gastos por parte do governo e precisa ser aprovado para dar andamento justamente ao PAC. O relator do texto na Câmara, Cláudio Cajado, disse que a proposta está pronta e deve ser apresentada na próxima semana. Bom, Não sei se vota, né? Aí depende do presidente Arthur e dos líderes. A minha posição, estou com um relatório pronto. Segunda-feira vamos apresentar, fazer essa discussão como relatei anteriormente. Eu espero que votemos. Centrão espera uma definição do governo sobre as próximas mudanças na esplanada dos ministérios para definir como vai votar o novo arcabouço fiscal. Lula tem evitado falar sobre esse assunto enquanto negocia com líderes partidários as pastas que poderão ser disponibilizadas. Há um questionamento em relação a como Fernando Haddad deve conduzir esse assunto, que o PAC é importante, todos sabemos. Agora, com que dinheiro, como aumentar esse gasto público, tirando de onde?
Se aumenta de um lado, precisa reduzir de outro, né? Não tem mágica, não tem fórmula mágica, não tem milagre. Então é preciso discutir novas fontes de receita para aumentar essa capacidade de arrecadação. Querer enganar a regra fiscal é um perigo, e isso os adversários políticos desse governo já começam a apontar, sim. PAC é importante? Sem dúvida. Estamos falando de obras importantes? Sim. Mas de um alto gasto público e de algum dinheiro, de algum lugar, esse dinheiro precisa sair. Um adolescente de 13 anos morto durante um tiroteio na Cidade de Deus é sepultado no Rio de Janeiro. E a Defensoria Pública pede que a PM tire do ar uma publicação que criminaliza o menino. Gabriela Souza. O Ministério Público do Rio abriu uma investigação para apurar a morte do adolescente Tiago Flauzino, de 13 anos, durante uma operação da Polícia Militar na Cidade de Deus, na zona oeste do Rio. Segundo a família do adolescente, Tiago foi atingido por disparos de policiais militares que o executaram quando ele ainda estava caído no chão. O tio da vítima, Hamilton Menezes, afirma ainda que os PMs alteraram a cena do crime e pede acesso às imagens da câmera de segurança do local onde o adolescente morreu. Só que não, a única câmera que pegava e pegou eles de frente foi a câmera do borracheiro, mas eles alteraram, eles apagaram a imagem no momento. De acordo com a PM, os agentes do batalhão de choque realizavam patrulhamento na região quando 2 homens em uma motocicleta atiraram contra os policiais. Houve confronto. Após o tiroteio, o adolescente foi encontrado atingido e não resistiu aos ferimentos. O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da capital. As armas dos policiais militares envolvidos na ação foram apreendidas e vão passar por perícia. Em Goiás, a aeronáutica vai apurar a queda de um helicóptero da Marinha que deixou 2 mortos e 12 feridos. Quem tem os detalhes é o Leonardo Calazenso. A Comissão de Acidentes Aeronáuticos investiga a queda de um helicóptero da Marinha em Goiás. O acidente na cidade de Formosa, a 100 quilômetros de Brasília, nesta terça-feira, deixou 2 mortos e outros 12 feridos. O helicóptero de modelo UH-15 Super Cougar realizava um exercício militar para uma apresentação que é feita todo ano na região. Segundo a Marinha, não houve o uso de qualquer míssil ou armamento pesado na atividade. Entre os mortos no acidente estão os sargentos Luiz Fernando Tavares e Renan Guedes Moura. Outros 12 sobreviveram e foram atendidos em hospitais da região. Em nota, o Ministério da Defesa lamentou a tragédia e prestou condolências aos familiares e amigos dos militares mortos. Um relatório preliminar com a conclusão sobre as causas do acidente deverá ser divulgado em até 6 meses pelo CENIPA. Equipes de resgate buscam por 11 desaparecidos depois de um incêndio em uma casa para pessoas com deficiência na França. Arthur Coelho. As autoridades francesas confirmam que pelo menos 11 pessoas estão desaparecidas após um incêndio em uma casa de férias para pessoas com deficiência no leste do país. Segundo os bombeiros, que iniciou uma operação de resgate, as chamas começaram na manhã de hoje de forma muito violenta. 17 pessoas foram retiradas da casa, uma delas foi enviada para um hospital. O incêndio destruiu mais da metade do imóvel de 500 metros quadrados que fica perto da fronteira com a Alemanha. Ainda não há informações detalhadas sobre as identidades das pessoas que foram resgatadas. As causas do incêndio serão investigadas. Tem mulher na área, na Band News FM. Oferecimento Visa, apoiando mulheres no esporte há mais de 20 anos. Escolha jogar com ela. Pela Copa do Mundo de futebol, feminina de futebol, as quartas de final começam amanhã. Primeiro jogo será entre Espanha e Holanda às 10 horas da noite. Na sexta tem Japão e Suécia. E no sábado tem Austrália e França, além de Inglaterra e Colômbia. Colômbia, estamos torcendo. Estamos? Eu tô. Estamos. Eu e meu amigo invisível aqui do meu Não, estamos. Estabelecemos que sim. Sul-americano, né? Por isso. Eu tenho uma quedinha também pelas australianas. Legal. Tá bom. Mas eu acho que... Tá bom, fala com a minha mão. Não, então, agora que jogaço, hein, gente? Espanha e Holanda são 2 seleções favoritésimas. Eu não sei, acho sinceramente que vai dar França não sei. no final das contas, viu, gente? Eu acho. Então, eu acho que vai sair, olha, desse vencedor aqui. Espanha e Holanda, acho que um deles vai pra final.
Mudaram o ditado, né? Futebol é aquele jogo em que 11 jogam contra 11 e no final a França ganha. Antigamente era a Alemanha. Bem forte. Mais antigamente ainda era o Brasil. A Alemanha foi um vexame, né, nessa Copa Feminina. A Alemanha foi mal. Caramba. Mano, e o Inter ontem, hein? Caramba! Foi aquela disputa de pênaltis. Senhora! Eu só queria ir pra cama dormir. Não dava. Não dava. 8. Foi impressionante. Internacional e Fluminense vencem e avançam às quartas de final da Libertadores. Na Sul-Americana, Corinthians passou, Fortaleza também. Se garantiram, portanto, na próxima fase. O Maurício Ferreira tem os detalhes. O Palmeiras recebe o Atlético Mineiro no Allianz Parque para definir qual será o terceiro time brasileiro classificado às quartas de final da Libertadores. O Verdão tem a vantagem da vitória por 1-0 na semana passada em BH e joga por um empate logo mais às 9h30 da noite com cobertura total da Band News FM. Ontem, 2 brasileiros conquistaram vaga nas quartas de final. Fluminense bateu o Argentinos Júniors por 2-0 no Maracanã e avançou com 3-1 no agregado. Já o Internacional repetiu o placar da vitória do River na semana passada na Argentina, 2-1, e nos pênaltis venceu por 9-8, com emoção para seguir vivo no torneio. Quem se despediu foi o atual vice-campeão Atlético Paranaense, que em Curitiba, na Arena da Baixada, foi eliminado nos pênaltis pelo Bolívar. Pela Copa Sul-Americana, o Corinthians segurou o 0-0 com o Newell's Old Boys na Argentina e está nas quartas de final, assim como o Fortaleza, que empatou no Castelão com o Libertad por 1-1 e se classificou por ter vencido na semana passada por 1-0 no Paraguai. Hoje o Goiás recebe o Estudiantes da Argentina no Serra Dourada e precisa reverter a desvantagem de 3-0, enquanto o Botafogo, líder do Campeonato Brasileiro, enfrenta o Guarani no Paraguai com o triunfo por 2-1 no Rio de Janeiro na semana passada. Olha, foi uma noite muito bacana de futebol e uma noite muito triste nas páginas policiais. A gente teve de novo um caso de racismo protagonizado por torcedores argentinos no jogo do Corinthians, né? A gente teve cenas de violência e racismo no Maracanã. É um assunto que a gente vai abordar daqui a pouquinho. A gente vai trazer para você também uma novidade bem bacana, especialmente para jovens torcedores, para jovens fãs de... Jovens e nem tão jovens também, de Cristiano Ronaldo, para quem gosta de futebol. Tem novidade na tela da Band. E para você que acordou agora, ligou o rádio agora, já são 7h48, a gente abriu o jornal falando hoje da prisão do Silvinei Vasquez, tá? Foi preso numa operação da Polícia Federal, o diretor-geral da PRF, aquele que atuou na eleição quando da organização de mais de 500 blitz nas estradas do país, especialmente em redutos eleitorais de Lula. Enfim, uma figura controversa que já havia sido tornada réu por improbidade administrativa, foi presa hoje em uma operação da Polícia Federal.